existem ferramentas, né, para você automatizar a questão financeira. Isso eu recebo N propagandas, né, de sistemas dos mais simples aos mais complexos, né, vendendo, inclusive com custo gratuito, é, sistemas para controle financeiro de empresas. De um modo geral, grandes empresas já têm no SAP ou no TOTUS, né, os sistemas de financeiro. O financeiro normalmente é a primeira preocupação que a empresa tem, né, então normalmente ela vai ter no seu sistema mais básico. O controle financeiro, ele, por definição, ele é importantíssimo e não é trivial. Agora, quando a gente fala de Brasil, aí ele é muito mais complicado do que qualquer outro país do mundo, né? Então, tanto é que, né, mesmo os grandes sistemas internacionais, normalmente a parte financeira, eles têm parceiros nacionais que trabalham com isso. Tá? A gente tem o sistema fiscal mais complexo do mundo, né, gente? O pessoal fala assim, ah, não, o Brasil tem muito imposto. Quando a gente fala muito, a gente não está só falando de porcentagem do PIB alta, né? Para mim é muito pior do que a porcentagem do PIB alta em impostos, é a complexidade. Quer dizer, qualquer empresa que fatura mais do que uma nota por mês, dificilmente ela não vai ter errado alguma coisa em algum lugar, tamanha complexidade que é pagar imposto nesse Brasil. A quantidade de impostos é gigante, né? Cada imposto calcula de um jeito diferente, né? Então, eu sou uma consultoria, se eu tiver a prestar um serviço em Campinas, eu tenho que calcular os impostos de um jeito. Se eu tiver que prestar em Fortaleza, em outro jeito. Eu tenho que me cadastrar em cada prefeitura que eu for prestar serviço, eu tenho que cadastrar. Senão eu vou pagar o imposto em Campinas e na outra prefeitura também. Tá? Então, quando a gente está falando de uma empresa de produto, né, se ela produz num estado e manda para outro, ela tem que avaliar o custo do imposto do ICMS de um estado e do imposto do outro. Enfim, a gente tem uma quantidade gigantesca de normas e leis e uma quantidade de burocratas absurda que acha que a função deles é criarem normas a cada dia. Então, existem estudos aí que no Brasil, a cada dia, nascem, sei lá, 10 normas diferentes. Né? Porque cada prefeitura está criando normas, cada secretaria da Fazenda está criando normas, né? Todo dia tem alguém inventando uma norma diferente e as empresas têm que conhecer isso tudo. E o sistema financeiro tem que saber calcular isso tudo. Então, é um sistema que, por definição, no Brasil, é um sistema muito complexo. Emitir uma nota no Brasil é uma coisa de louco. Tá? Eu, por exemplo, acompanhando uma empresa que ela faz peças, né, peças manufaturadas, que usam peças ali internas, né, subpeças, né, componentes, que são nacionais ou importados. E além de fabricar, ela dá manutenção nas peças antigas. Pessoal, quando vem uma peça para manutenção, o custo da mão de obra de manutenção é custo de serviço, é cobrado de um jeito, de um certo jeito. As peças que você usa para fazer a manutenção são produtos. Tem que ser uma nota de produto e não de serviço, separada. Acontece que existem programas de incentivo à produção nacional que, se aquela peça que você usou na manutenção for brasileira, você paga um certo imposto. Se aquela peça for importada, você paga outro imposto. Mas aquelas peças que eu estou falando para vocês é um parafuso, é uma porca, é uma arruela. Né? E aí, assim, como é que eu sei se aquela arruela que eu estou comprando, usando, é uma arruela que eu trouxe da China ou é uma arruela que eu comprei na loja da esquina? É tudo arruela. Né? Mas aí eu tenho que ter controle separado das arruelas que eu comprei da China e das arruelas que eu comprei do Brasil. Porque se eu usar do Brasil, é um posto. Se eu usar da China, é outro. Né? Agora, vocês imaginam a complexidade que é isso. Quer dizer, você tem um item que, na verdade, é o mesmo item, mas ele tem que estar cadastrado de um jeito diferente, porque, né, os impostos resultantes de um e de outro é diferente. Mas se eles estiverem cadastrados de um jeito diferente, a Receita vai lá multar porque você está colocando produtos iguais como sendo diferentes. Então, você tem que achar uma solução mais criativa ainda. Tá? Tudo isso tem que estar dentro de um sistema de controle financeiro, fiscal, né? Principalmente fiscal. Então,
não é trivial. Esse é um sistema que, né, realmente você tem que contratar de uma empresa que seja especializada nesse tema, tá? Especificamente nesse tema, tá? Porque realmente é muito, muito, muito complicado. Na semana passada, a gente falou das SAs, né, de quanto que as SAs são reguladas e controladas. Né? O sistema financeiro, né, ele tem que estar preparado para ajudar nesse tipo de coisa das SAs. Por exemplo, você tem que fazer certos balanços e publicar certos balanços com uma certa frequência para empresas SAs, né, para quem é acionista saber o resultado da empresa que ele investe. Esses balanços têm que estar preparados lá já no sistema financeiro. Né? Existe uma necessidade que sempre existiu, né, de custeio. E o que a gente considera custeio? Calcular o custo de alguma coisa. Isso parece simples e óbvio, né, gente? Não é nada simples e óbvio o custeio de alguma coisa. Tá? Então, imagina assim, você fabrica shampoo. Né? Fabricar shampoo, lá você tem um tanque, coloca os ingredientes, reage, e aí você embala. Ok. Quanto de cada componente você colocou ali, né? E quantos embalagens de shampoo saem no final. Você tem que saber exatamente isso. Não é 100% certeza que é igual, né, gente? Às vezes, por uma questão de reação aqui e ali, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho menos, e você vai ter que saber exatamente quanto de componente você colocou e quanto a garrafa gerou. Só que esses componentes, muitas vezes, são a granel, né? Um saco lá que você coloca um certo tanto, né? Então, você tem lá um saco de 50 quilos, o cara colocou 10 quilos lá de um sal e deixou os outros 40, mas ele não pesou exatamente aquilo. Então, como é que eu sei exatamente quanto de sal foi, para saber quanto custo de sal ali tem dentro? Tá? A embalagem lá estava embalando, aí algumas garrafinhas quebraram, a gente teve que jogar fora, tá? Então, como é que eu contabilizo o custo das peças que eu perdi? Na hora que eu estou embalando, né? Eu não sei quantos aí já viram, né? Eu já vi bastante, é bem interessante ver essas máquinas embaladoras, né? Um pouco do produto sempre vaza, né? Então, quantos por cento eu perdi daquilo para eu contabilizar no custo? Tudo isso tem que estar calculado. Né? E às vezes, fase a fase, né? Tem a fase só colocar no tanque, depois a fase de engarrafar, depois a fase de colocar a garrafa na caixa, né? Cada uma dessas fases, né? Você está agregando um pouco de valor naquele produto original. Antigamente, as empresas falavam, não, eu vou calcular só o custo da matéria-prima e o custo do produto final, o resto no meio não precisa. Só que agora o governo exige que você coloque o custo em cada fase. Você tem que falar, não, eu só coloquei no tanque, eu ainda não engarrafei. Então, você tem que falar quanto que vale aquilo que já está no tanque. Isso é exigido por lei hoje. Tá? Isso complicou horrores o cálculo de custo. Isso está na parte do custeio. Então, conseguir saber exatamente quanto custa as coisas não é trivial. Eu estou falando só da matéria-prima. A matéria-prima parece mais lógico, né, gente? Agora, sim, quanto que eu gastei de energia naquele tanque para produzir? Como é que eu sei ratear, né, para cada produção no tanque, quanto que eu gastei de energia? Quanto que eu gastei de água para lavar o tanque? Quanto que eu gastei de mão de obra acompanhando esse processo? Para eu ratear o custo da mão de obra em cada um dos lotes de shampoo que eu estou fabricando. Tudo isso está dentro do custeio. Né? Então, vocês estão vendo que dá para deixar esse negócio muito complexo. Quando a gente está falando da indústria 4.0, a gente está até automatizando essas coisas. Né? Então, não é mais alguém digitando lá que eu coloquei tanto, mas é assim, eu tenho que coletar direto da ferramenta que coloca o sal, vou colocar uma máquina que joga sal automático, então ela vai coletar, vai dizer quanto que tem. Né? Então, isso não é trivial. Todo mundo aí é de tecnologia, né? Está acostumado às coisas precisas. Eu estou acompanhando, por exemplo, um processo de uma indústria cuja matéria-prima dela é rocha, pedra. Tá? E assim, ela pega a rocha para tirar um certo componente para fazer um produto químico, que é usado para adubo. Como é que você não tem mede por gramas as rochas usadas? Você tem uma esteira lá que a rocha vai entrando e vai sendo usada. Só que aquela esteira ali, como é que eu sei quantos de fato quilos eu usei de rocha na esteira? Não tem uma balança de precisão ali. Né? Então você começa a ter que
ter uma forma de estimar o custo, de uma forma, né, que é o mínimo possível, mas que seja mais ou menos também confiável. Isso está lá no custeio. Tá? Então, tem coisas que podem complicar bastante quando a gente está falando de custeio. Tá? Então, esse é um outro ponto importante que está dentro de um módulo financeiro aí, né, de um sistema. Então, a gente falou aqui do fiscal, a gente falou do custeio, a gente falou um pouco do financeiro, né, principalmente da questão de balanço. E aí a gente tem aqui outros pontos importantes. Quando a gente fala do financeiro, a gente tem três coisas que não são iguais, né? Tem o fluxo de caixa, a visão financeira e a visão contábil. São três coisas diferentes. É importante vocês entenderem que são três coisas realmente diferentes que a empresa tem que se preocupar com as três coisas. Imagina o seguinte: você compra um certo produto, lixa e vende ele pelo dobro do preço. Tá? O teu lucro contábil desse negócio aí é 100%, né? Você vende pelo dobro, teu lucro... Tá? Só que tem um detalhe. Você compra esse negócio à vista. E o teu cliente só paga em 90 dias. Tem cliente, gente, inclusive meu, tá? Que o pagamento deles é em 120 dias, fora o mês, após o serviço prestado. Então, deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Se eu der um treinamento agora em setembro, eu só vou poder emitir a nota em outubro, que é após o serviço prestado. Então, dei um treinamento em setembro, eu emito a nota em outubro. Aí tem um fórum mês, então outubro desconsidera. Eles vão pagar em 120 dias depois disso. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu vou receber isso em março, pelo curso que eu dei em setembro. Tá? Isso é normal, tá? Tem muita empresa praticando esse tipo de negócio hoje em dia. Tá? Qual é o problema disso? Teoricamente, a minha empresa é super lucrativa, né? Porque eu vendo um produto com o dobro do preço que eu comprei. Tá? Só que é o seguinte, se eu não tiver dinheiro para comprar esse produto, eu não vendo. E eu só vou receber dinheiro 4 meses depois que eu comprei. Tá? Então, ou eu vou ter que pedir dinheiro emprestado no banco, né, para comprar esse negócio, e juros de banco não é barato, né? Ou eu posso ter problemas. E aí você tem empresas que são lucrativas e falem, vão à falência. Como é que uma empresa é lucrativa e vai à falência? Porque ela tem um problema de caixa. Então, ela tem um conjunto de vendas que, quando ela receber, vai ter retorno super grande. Só que as empresas, por exemplo, entrou no Covid, todos os clientes dela estão atrasados, não estão pagando, e ela precisa pagar os salários e o aluguel. Né? Ela não consegue pagar aluguel, o dono do terreno, lá do galpão, processa a empresa e decreta falência porque a empresa não pagou o aluguel. A empresa faliu, sendo que ela, né, tem uma lucratividade boa. Então, o fluxo de caixa está preocupado com isso. Quando que vai entrar dinheiro e quando vai sair dinheiro? Tá? Então, ele não está preocupado se a empresa é lucrativa ou não, mas ele está preocupado em sempre ter dinheiro no caixa para pagar as contas. Né? Então, como é que eu tenho que cuidar? Então, por exemplo, eu tenho uma venda boa, né? Uma lucratividade boa, só que agora em dezembro eu vou ter que pagar o 13º e eu estou sem caixa, né? Por causa do Covid, essas coisas, não deu dinheiro, estou sem caixa. Então, assim, normalmente eu vendia para faturar em 120 dias. Meu cliente pagava 4 meses depois. Só que esse ano eu vou fazer o seguinte: eu vou oferecer 20% de desconto para aqueles que pagarem à vista. Pô, mas 20% de desconto, Marcos, é muito desconto. Mas para mim, eu prefiro receber com 20% de desconto e ter dinheiro para pagar as contas, né, do que ter que pedir emprestado no banco para pagar essas contas, porque vai sair mais caro ainda. Tá? Então, é uma forma. Então, quando eu tenho uma boa gestão de caixa, o vendedor ele sabe o que a empresa está querendo.
Ou ao contrário, a empresa fala, nossa empresa está com dinheiro sobrando, gente, os juros no banco tá zero. Tá? Então, assim, eu prefiro não receber agora e cobrar juros do cliente. Ao invés de eu receber à vista, a gente normalmente dá 20% de desconto. Cancela os 20% de desconto. Eu prefiro não vender com 20% de desconto. Eu prefiro receber à vista, receber a prazo, porque eu vou receber 20% a mais. Tá claro? Tá? Então, a gestão do fluxo de caixa está preocupada com isso, né? Quando você vende a nota ou quando você compra um produto, está lá a data que você vai pagar, né? E você sabe o que você vai ter que pagar, por exemplo, de despesas fixas, né? Você sabe o que você vai ter que pagar de funcionários, né? Tudo isso você tem um fluxo. Então, você vai pensando esse fluxo de caixa, né, para garantir que, né, você, quando for ter a necessidade do dispêndio financeiro, você tem dinheiro no banco para pagar. Essa é a gestão de fluxo de caixa. Né? É uma visão das visões financeiras. Existe outras visões, tá? Então, a visão financeira é a visão que está preocupada em seguir as normas legais, tá? Para você fazer os balanços. Né? Então, você coloca lá quanto tem de estoque, você coloca lá quanto tem a receber, quanto tem a pagar. É uma visão específica, padronizada, definida, né, de uma forma legal, né, de como a gente calcula o financeiro. A questão contábil, já existem outras normas para contabilizar quando uma venda, né, contabilizar o que eu considero lucro, o que eu não considero lucro. Tá? Então, aí tem outras normas, tudo padronizado pelo governo de como é a visão contábil. Né? Às vezes você tem um lucro contábil, mas não tem um lucro real. Às vezes você tem lucro real e não tem lucro contábil, tá? Porque as formas de apurar esses lucros são distintas. Né? Deixa eu explicar um pouco melhor isso, mas para isso eu quero explicar conceitos importantes que eu acredito que vocês já viram em administração, tá? Mas é importante a gente lembrar aqui. Né? Esse conceito de EBITDA. Né? O que é esse conceito? Ele envolve tax, que é impostos, interest, que é juros, o que você paga de juros, depreciação e amortização. Eu queria explicar esses 4 conceitos aqui, relembrar, né? Acredito que vocês todos já viram, né? Mas vamos relembrar aqui. Então vamos lá. Tax é impostos. Né? Quando você tem uma dívida, por exemplo, eu peguei R$ 1.000 no banco e eu vou pagar ele em 10 vezes, tá? Os juros é 1% ao mês. Colocando tudo aqui no chat, tá, gente? Para acompanharem. No primeiro mês, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 100, porque se é 1.000 em 10 vezes, eu tenho que pagar 100 por mês para pagar os 1.000 de volta, né? Mais os juros de um mês. Então, mais 1. Vou pagar 101. 100 é o que eu chamo de amortização. É o que a gente chama de pagamento do principal. Né? É pagar o que eu peguei emprestado. E 1 é a rentabilidade que o banco teve para me emprestar esse dinheiro. Tá? Então, o 100 é amortização. O 1 é o interest, os juros. Tá? Quando a gente, no segundo mês, eu vou pagar os mesmos 100 de amortização e 2 meses de juros. O primeiro mês é 1, o segundo mês é... Como a dívida passou a ser 101, né? Desculpa, não era para ter dado enter. Né? É 1 juros mais... Eita! 1,01, que é os juros. Né? Do primeiro mês é 1, do segundo mês é 1,01. E aí vai, juros sobre juros. Tá? Então, a primeira parcela, os 100, é a amortização, é o que a gente paga do principal da dívida. A segunda parcela é os juros, que é quanto que eu pago por mês que eu
Eu, eu pago para o banco por ele ter me deixado esse dinheiro comigo, né, nesse período de meses, de 2 meses, por exemplo, na segunda parcela. Tá? Então, um é amortização e o outro é o interesse, né, os juros. Tá? Quando, por exemplo, a gente fala o Brasil, o país, a nação brasileira, né, a nossa dívida interna, né, que está na ordem de alguns trilhões de reais, né, o governo ele não paga, ele nunca, praticamente nunca pagou amortização, ele só paga juros. Quer dizer, a dívida, a gente nunca está pagando a dívida, a gente está pagando o valor do empréstimo por aquela dívida. Tá? A gente só paga o interest, é só os juros, e não a amortização. O Brasil, no início dos anos 2000, teve 1 ou 2 meses na história do Brasil em que a gente tinha um superávit tal que o governo conseguia pagar os juros e um pouquinho da amortização. Se a gente seguisse naquele caminho, né, a dívida diminuiria e a gente pagaria menos, cada dia menos juros. Né? Infelizmente, né, mudou-se aí a política e se resolveu aumentar a dívida. Né? Quanto mais a dívida aumenta, mais a gente paga juros. E hoje a gente não consegue mal pagar os juros inteiros. Hoje não, né? Covid esquece que o Covid a gente está tendo déficit. Né? Mas no momento anterior aí, a gente conseguia pagar parte dos juros. Quer dizer, a gente não pagava nada da dívida, a gente pagava parte dos juros e o resto que a gente não pagava virava dívida também, acumulando na dívida. Né? Então, esse é o conceito. Né? Então, a amortização é o principal. Se você não paga a amortização, tua dívida está crescendo, por definição. Se você só paga interesse, sua dívida cresce continuamente. Tá? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Diferença entre amortização, juros? Não? Ok. Então, a gente estava falando lá dos conceitos associados ao EBITDA, interest, né? A amortization estão aqui, tax é imposto, né? Então, apurar imposto, como eu falei, não é trivial, tá? É muito difícil saber quanto que você efetivamente deve de imposto, né? Mas você tem que calcular. Né? E ali a outra coisa que tem é a depreciação. O que é a depreciação? Depreciação é o quê? É o que você perde de valor nas coisas que vocês têm. Quando vocês vão ali numa loja, compra um notebook e paga R$ 2.000 naquele notebook, você sabe que esse notebook vai durar aí no máximo, vamos lá, 4 anos. Né? Ou vocês compram um celular, digamos que vai durar no máximo 4 anos também. Acho que para vocês menos, né? Para mim, né? Que não ligo muito para isso, 4 anos é um bom período. Mas... Então, assim, se eu compro um notebook e eu paguei R$ 2.000 e eu sei que daqui a 4 anos eu tenho que comprar outro, significa que a cada ano eu estou perdendo R$ 500. Porque eu gastei 2.000 e daqui a 4 anos eu tenho zero. Meu notebook vai para o lixo, não vale nada. Vou ter que comprar outro. Né? Ou, se a gente dividir isso aqui por 12 meses, já está falando aí de 40, 42, mais ou menos R$ 42 por mês, né, de depreciação. Ou R$ 1,50 por dia. Quer dizer que é o seguinte, se você tem um computador que você comprou por R$ 2.000, né, e daqui a 4 anos você tem que trocar ele, você está gastando R$ 1,50 por dia para ter esse computador. Não é um dinheiro que sai do seu bolso, né? É um dinheiro que já saiu quando você comprou por R$ 2.000. Só que ao invés de eu falar que eu gastei 2.000 lá, né, você gastou aquilo no investimento, mas aquele investimento vai sendo perdido. E você vai chegar no final dos 4 anos com zero. Você perdeu R$ 2.000 nesse período. Esse é o conceito da depreciação. É quanto você perde, né, em algo que você tem, né, ao longo do tempo. Calma lá, Leonardo. Eu já chego aí. Calma lá. Tá? Então, assim, o que é importante entender é que tudo que você tem deprecia. Imóvel deprecia. Né? Uma empresa construiu lá um galpão lindo. No primeiro momento, aquele galpão valia R$ 1 milhão.
né? Daqui a 10 anos, aquele vale 500 mil. Se aquela região depreciar, pode ser que só valha 100 mil. Se a empresa continuar pintando, fazer manutenção, talvez ele continue valendo, mas ela tem que investir dinheiro para ela não perder valor naquilo lá. Né? Então, o conceito de depreciação é isso, você perde o tempo todo. Todo mundo sabe, aí já ouviu falar, né? Aliás, a geração de vocês é a geração, nesse ponto, extremamente inteligente, né? De pensar 1000 vezes antes de ter um carro. Né? Então, eu já vi muita gente falar, carro é investimento. Carro nunca foi investimento. Carro é perda de dinheiro. Né? Porque no momento que você compra o carro, a partir dali ele só vai perdendo o valor. Você tem uma depreciação altíssima. Se você compra um carro zero, né, no dia seguinte, você perdeu 25% do valor. No dia seguinte, ele já vale 25% a menos. Então, você pagou lá, o mais popular que seja, pagou 40 mil no carro, você perdeu 10 mil reais em um dia. É isso. Né? Então, é uma perda de valor. A depreciação é isso. Toda empresa, se vocês olharem na Unicamp, a gente não está na Unicamp hoje, eu fazia isso quando eu estava lá na sala, né? E virar cadeiras, vocês vão ver que tem uma plaquinha. O que é aquela plaquinha, né? É o que a gente chama de patrimônio. Né? O que é aquele patrimônio? É um número que está cadastrado no sistema que fala, essa cadeira foi comprada tal dia, por tal valor, e a depreciação dela é tal. Então, a Unicamp sabe quanto que ela tem de cadeiras no total e quanto ela está gastando a cada dia, né, para manter aquelas cadeiras. Na Unicamp eu não sei se tem isso, mas em indústrias muitas vezes você vê os galpões têm um código lá no cantinho também que é o patrimônio dele, para saber quanto que é aquele galpão vale e quanto ela está perdendo. Empresas, de um modo geral, consideram a perda do dinheiro, né, associado à manutenção dos imóveis, né, para considerar que se ela não manter os imóveis, não fazer reforma nos imóveis, ela está perdendo dinheiro. Isso é um problema, por exemplo, na gestão da universidade, tá? A gente não tem esse conceito. Então, o fato dos imóveis estarem caindo não é considerado perda de dinheiro. E né? Tá? Mas isso não é considerado custo. Né? Manter um imóvel no mesmo qualidade, né, não entra essa questão de depreciação. Tá? É um erro, tá? Mas é um erro esse é o fato eu conheço, tá? Esse erro existe. Bom, então assim, a depreciação é um custo. Né? E se eu não considerar a depreciação, a minha empresa não considera um custo importante dela. Empresas que têm equipamentos caríssimos, né? Ela precisa considerar o dinheiro que ela gasta para manter aquele equipamento 100% funcional ou o dinheiro que ela precisa guardar para trocar aquele equipamento depois de algum tempo. Aquele exemplo que eu dei do computador para vocês, eu estava falando, uns R$50 por dia. O que significa aquilo? Significa que se você tem uma empresa que tem um notebook e aquele notebook, você precisa dele funcionando para a sua empresa existir, significa o seguinte, todo dia, do lucro da sua empresa, você tem que tirar R$1,50 e guardar no banco. Por quê? Porque daqui a 4 anos, você tem que ter R$2.000 para comprar outro notebook e substituir o anterior. Se você não guardar esse dinheiro no banco, você não vai ter R$2.000. Se você não tiver R$2.000, você não compra notebook. Se você não comprar notebook, você fecha porque você não vai ter como prestar serviço. Tá? Então, esse 1,50 a gente considera custo. Ele é um custo. Né? Ele é um custo porque se eu não guardar esse dinheiro, né, eu não vou conseguir repor o equipamento que eu vou precisar repor em algum momento. Eu tenho que ter carros para os meus vendedores. Tá? Então, eu tenho que guardar uns X reais por mês para cada X anos trocar esses carros. Porque se eu não fizer isso, né, quando eu precisar trocar, não tem dinheiro. Né? Então, esse é o conceito da depreciação. O lucro, não, Leonardo, o lucro não é considerado na depreciação. Na verdade, a depreciação é considerada no lucro, é o contrário. Tá? O lucro, quando eu vou calcular o lucro da empresa, eu pego as receitas, menos as despesas, menos a depreciação. A depreciação é considerada despesa. Quando eu calculo lucratividade. Tá? Então, a hora que eu calculo lucro, eu tenho que tirar a depreciação. Por quê, Marcos? Mas a depreciação não é dinheiro que sai do bolso. Não é. Verdade. O dinheiro não sai do bolso com a depreciação. Mas se eu não guardar esse dinheiro, quando eu precisar trocar ou fazer uma reforma, uma manutenção, eu não vou ter dinheiro. Aí a minha empresa quebra por falta desse dinheiro que eu não guardei, que eu não considerei como custo. Ou, se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer?
você vai parecer que a sua empresa está tendo um lucro grande, você vai pagar imposto sobre aquele lucro, mas na verdade parte daquele lucro não é lucro, é custo que você vai ter para repor o equipamento. Tá? Então você precisa mostrar para o governo que aquela parcela ali que você está guardando não é lucro, que a parcela você está guardando para poder trocar de equipamento. Mas, como estamos no Brasil, e sempre tem gente espertinha, ora bola, espera lá, quer dizer que se eu depreciar e eu disser que eu gastei na depreciação, eu não pago sobre os lucros? Então ao invés, então no mês que eu tiver muito lucro, eu vou depreciar pra caramba o meu negócio, aí o meu lucro vai para zero e eu não pago imposto pro governo. E no mês que eu não tiver lucro, eu não deprecio nada. Então eu crio uma estratégia de depreciação, tá? Para colocar depreciação só nos meses que tem lucro, para eu não pagar lucro, imposto sobre lucro para o governo. Existe gente que pensa assim? Existe. Mas o governo nosso, o governo brasileiro, quando a gente fala arrecadar, é o melhor governo, o governo mais eficiente do mundo. Tá? Então, o que, que ele faz? Ele criou normas, existem normas detalhadas de como você pode depreciar. Depreciar imóvel é 20 anos, depreciar carro é 5 anos, depreciar computador é 2 anos. Né? Existem, então, padrões de como você tem que depreciar. E você não pode depreciar conforme você queira, conforme a sua lucratividade. Tem que ser fixo. Né? Fixamente você tem que fazer essas coisas, justamente para evitar essas espertezas. Tá? Então, depreciação. Aí vocês entendem. Olha só a coisa interessante. Imagina o seguinte: que eu tenho uma empresa que tem equipamentos caríssimos, né, e que a depreciação é altíssima. Então, na hora que eu vou calcular o preço de alguma coisa, eu vou falar o seguinte: o preço é igual ao custos mais matéria-prima. Custo, eu estou falando mão de obra, energia, tá? Mais depreciação do equipamento. Mais um lucro. Né? Esse é o meu preço, digamos. Né? Porque se eu não considerar a depreciação, daqui a 5 anos, quando eu tiver que comprar o equipamento, eu não juntei dinheiro para comprar, para trocar meu equipamento. Ou daqui a X anos que eu preciso fazer a manutenção no prédio, eu não vou ter dinheiro para fazer a manutenção no prédio. Então, a princípio, depreciação está sim no preço, né? E sem eu considerar depreciação, né, eu posso estar tendo prejuízo. Agora, imagine o seguinte: você vende um produto que durante a crise do Covid ninguém quer comprar. E um certo cliente seu chegou e falou: eu pago o custo mais a matéria-prima, tá? Mais só. Eu não vou pagar nem lucro nem depreciação. Se você quiser, vende. Se você não quiser, problema teu. Eu não compro. Eu, pessoalmente, eu já vi empresa em que a área contábil chega e fala: não vende, porque a gente está perdendo dinheiro. E aí eu, como consultor, eu fui lá e falei: cara, para, pensa direito, você não está fazendo a conta certa. Por que você venderia uma coisa que não paga depreciação e não paga lucro? Alguém tem uma ideia aí? Alguém quer dar uma sugestão? Por que você venderia? Você vende, sei lá, qualquer coisa, tá? E aí você tem, vou pagar energia com custos, vou pagar matéria-prima e só. Eu não vou pagar depreciação da minha empresa, não vou ter lucro nenhum, mas eu vou vender. Por que eu vou vender se eu não vou ter lucro e não vou pagar nem a depreciação? Efetivamente, contabilmente, isso aqui é prejuízo. Por que eu vou vender com prejuízo? Alguém tem uma ideia? Não, você vai ter a despesa, né? Você vai ter o custo, você vai ter a matéria-prima e a gente vai pagar isso. Né? Mas vale a pena? Eu não estou pagando depreciação e eu não estou tendo lucro. Por que valeria a pena? Imagine o seguinte, pessoal. A gente falou que tem as várias visões, né, da área financeira. Uma visão é caixa. Então, assim, estamos num momento de crise. A sua empresa precisa pagar o salário dos funcionários. É melhor ela vender, mesmo sem lucro, mas lembrando que dentro desses custos aqui, né, desses custos que eu coloquei aqui, está o salário, pelo menos ela paga o salário. Tá?
Se você já tem a matéria-prima no estoque, tá? Você nem compra a matéria-prima. Então, assim, é um dinheiro que entra sem sair nada. Né? Então, entra dinheiro no caixa, pode ser que contabilmente você está tendo prejuízo, porque você não está arcando com a depreciação, você não está tendo lucro, tá? Mas pelo menos está pagando parte da tua matéria-prima, tá pagando, pelo menos está pagando a tua mão de obra, né? Que você vai ter que pagar de qualquer jeito, eles trabalhando ou não trabalhando, né? E você está desovando matéria-prima que está parada no estoque. Então, dinheiro que você já gastou, né? Pelo menos está entrando dinheiro. Então, melhora o caixa. Piora a lucratividade, mas melhora o caixa. E a outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte: depreciação não é dinheiro que sai do bolso. Em um momento em que você não está fazendo nada, tua fábrica está parada, é melhor você vender, mesmo sem pagar depreciação, do que não vender. Porque a depreciação é um custo que vai acontecer, você vendendo ou não vendendo. A depreciação é por dia, é por mês. Né? Então, assim, se eu trabalhar, eu, eu tenho depreciação. Se eu não trabalhar, eu também tenho depreciação. Se eu trabalhar e não pagar depreciação, mas pelo menos pagar a mão de obra, melhor do que eu não pagar nada. É sustentável? É lógico que não. Se a sua empresa fizer isso ao longo de X tempo, ela vai quebrar, porque alguma hora o dinheiro da depreciação vai faltar. Mas em um momento de emergência, momento de crise, vale a pena vender, mesmo, né, sem considerar a depreciação. Tá? Então, essas lógicas, um sistema tem que ter todas as visibilidades possíveis. Uma boa gestão financeira, né? Você vai ter equipe financeira olhando para esse sistema e olhando, deixa eu ver na versão de fluxo de caixa, deixa eu ver na versão contábil, deixa eu ver na versão financeira. Tá? Então, às vezes você vai vender com prejuízo, mas vai dar um caixa. Né? E eu estou precisando de dinheiro agora para pagar minhas contas. Né? Então, às vezes você vai vender, vai dar um desconto maior do que devia para o dinheiro cair à vista. Tudo isso tem que ser analisado, né? O que entra, o que sai. Ou você vai comprar uma matéria-prima, você está com caixa sobrando, você pede um desconto grande para o fornecedor e fala, eu pago à vista, mas eu quero 20% de desconto. Né? Ou, ao contrário, você não tem dinheiro nenhum agora, você precisa comprar para vender, para fazer dinheiro para pagar. Você vai chegar para o fornecedor e falar, cara, eu tenho que pagar daqui a 4 meses. Ah, mas isso aí é caro, não tem como te vender, tá? Quanto você cobra de juros? Mas eu só vou te pagar daqui a 4 meses. Né? Eu prefiro pagar os juros para você, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Né? Então, as várias visões, né, financeiras, vocês têm que considerar, um sistema financeiro tem que ter todas essas visões. Né? Vamos voltar aqui para o que a gente estava falando. Então, a gente falou do caixa, a gente falou de depreciação, lucro é diferença entre receita e despesa. Tá? Então, lucro é a diferença entre o que eu gasto, né, e o que eu ganho. Tá? O lucro contábil entra depreciação, porque depreciação é considerado despesa. Tá? Ah, eu falei do EBITDA, eu acabei não explicando só o EBITDA. Tá? O que é o EBITDA? Pegue o que você vendeu, né? Pega o que você gastou, só que não inclui no gasto, por isso que é before, né? Não inclua no gasto o que você gasta com juros, não inclua no gasto que você gasta com impostos, não inclua no gasto que você gasta com depreciação e o que você gasta com amortização. Esse é o EBITDA. Esse é um conceito muito importante. Empresas de telecom e TI, tá, usam muito, tá? O conceito EBITDA. Tá? Por que eu uso esse conceito? Ele me diz a rentabilidade operacional da minha empresa. Quer dizer, quanto que eu gasto para comprar matéria-prima, né? Quanto que eu gasto para vender e quanto que eu ganho por isso. Esse é o EBITDA. Se o governo aumentou ou diminuiu o imposto, se por causa do Covid o governo liberou o imposto ou baixou a taxa, isso não muda o teu EBITDA. Então, o EBITDA independe do terceiro, é a tua gestão. Tá? Então, quanto que você gera de caixa pelo que você faz. Tá? Se você tem uma dívida grande ou não tem dívida nenhuma, o teu EBITDA não muda. Porque a tua operação, você está medindo a sua operação e não o teu histórico. Não o que você deve ou não deve.
né? Se você tem uma depreciação grande ou não, de novo, a gente não está medindo a sua história, a gente está medindo a tua operação. Quanto que você ganha fazendo o que você faz? Se você tem depreciação ou não tem, não importa. Tá? Então, a EBITDA ela diz o quanto sua empresa é capaz de gerar dinheiro. Né? Então, é uma medida muito importante para operacional. Empresas de telecom normalmente são medidas por EBITDA e outras empresas também. Tá? Então, porque elas realmente estão preocupadas nisso, o quanto ela é capaz de gerar dinheiro, independente se está depreciando ou não está depreciando, né? Independente se ela tem grandes dívidas ou não. Qual a diferença de uma empresa que tem lucros altos ou EBITDA alto? Vou dar um exemplo aqui, vamos aqui. Imagina o seguinte, um certo parque de diversão, ele foi, na hora que ele foi ser construído, se pegou a dívida em dólar, construiu o parque, né? E aí o parque, na hora que foi abrir o parque, o dólar subiu aí agora, né, de 3 para 5 reais de uma vez. Então, aquela dívida que ele tinha, né, que era uma dívida que se pagaria com as inscrições, né, com as entradas, né, ela quase que dobrou. E na hora que ela dobrou, né, a dívida ficou totalmente diferente, descasada com a receita que estava sendo planejada. Você vai chegar ao seguinte, fala, olha, Marcos, para eu pagar a mão de obra, a energia, a manutenção do parque e o que eu vendo de ingressos, sobra dinheiro. Tá? Meu parque é lucrativo, porque o que eu recebo de receita paga todas as minhas despesas e sobra dinheiro. O problema é que eu tenho uma dívida grande e o que eu pago de juros e amortização é acima do que eu consigo gerar de receita com o meu EBITDA. Tá? Vocês estão vendo as várias visões que a gente tem aí? Tá? Então, assim, o parque em si é lucrativo. A história dele não é. Né? A dívida que ele gerou não é. E isso é interessante por quê? Porque quando alguém, por exemplo, se alguém pedir a falência desse parque porque ele não está pagando as suas dívidas, na política atual, na lei atual brasileira, tá? O juiz que for avaliar isso, ele pode dizer o seguinte: não, o EBITDA desse parque é bom, esse parque é saudável, e para o país, né, para a população, o melhor que se pode fazer é manter o parque funcionando. Né? A pior coisa que você pode fazer é fechar e causar um desemprego, não ter mais parque, né, não ter mais serviço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar o seguinte: ele separa a parte saudável e a parte impagável da empresa. Então, a parte saudável é o parque. O parque, ele é lucrativo. Então, ele pega esse parque, põe à venda para um investidor. Esse investidor compra o parque e o parque continua funcionando. O dinheiro que esse investidor colocou no parque é usado para pagar parte das dívidas. Né? Outra parte, infelizmente, vai ser perdida. Quem investiu no parque, quem estava esperando receber alguma dívida, vai perder. Mas vai perder, não vai perder tudo, vai perder parte. Se fechasse o parque, eles perderiam praticamente tudo. Tá? Então, vender o parque funcionando é melhor do que vender o parque fechado. Né? Porque se você vender o parque fechado, você só vai vender o material como sucata. Né? Manter o parque funcionando, porque ele é lucrativo. Então, se o EBITDA é bom, quer dizer que a empresa tem negócio. Né? Talvez o histórico dela tenha sido um histórico ruim. Né? Então, a gente viu isso aí no passado, por exemplo, quando a Varig, a antiga empresa de aviação, ela quebrou, e o que se fizeram foi isso, né? Foi dividir a Varig em a Varig saudável e a Varig quebrada. A Varig saudável foi comprada pela Gol, e a Gol continuou tocando o negócio. O que a Gol pagou na Varig saudável ajudou a pagar parte das dívidas da Varig falida, da massa falida, né? Então, os antigos donos perderam. Os antigos donos não é que. Às vezes eu fico, as pessoas falam, não, mas isso aqui a gente protege. Não, a gente está protegendo a empresa, não os donos. Os donos da empresa perderam a empresa. A empresa faliu. A gente mantém a empresa funcionando, vendendo para outro dono. E com esse dinheiro que a gente capta desse outro dono, a gente paga parte das dívidas.
A gente não protege o antigo dono, mas a gente protege a empresa, os empregos, o serviço, tá? Mas você só vai poder fazer isso se você provar que o EBITDA dessa empresa nova aqui, a empresa gera caixa, que a empresa é lucrativa, que o problema é a dívida. Por isso que o conceito de EBITDA é interessante. Tá claro, pessoal? Podem fazer perguntas aí. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. Tá. Ó, um outro conceito importante, o conceito de reserva. Aliás, eu vejo o quanto que as nossas empresas são mal geridas, né? Quando, quando a gente começa a chegar no fim do ano e você vê propaganda de banco falando: ah, olha, se você vai ter que pagar o 13º, né? Pega empréstimo com a gente, com juros só de 10% ao mês, tá? E você paga o seu 13º feliz e contente. Gente, toda empresa sabe que tem que pagar o 13º em novembro, dezembro. Né? Então, o que se espera de toda empresa é o seguinte: mês a mês, guarde um dozeavos do salário do cara, para não chegar no fim do ano, você ter que inventar um salário, uma receita de um salário inteiro, né, que você não vai ter como ter. Então é lógico, se a empresa está em dificuldade, talvez ela não consiga. Mas o certo a ser feito é, janeiro, ela paga o salário para os funcionários e pega um dozeavos daqueles salários e guarda na conta. Em fevereiro, ela paga o salário dos funcionários e guarda um dozeavos na conta. Para quê? Quando chegar em dezembro, ela já tem um 13º todo. Porque, na verdade, o funcionário não custa o salário Se o funcionário ganha R$ 1.000, né, de salário que cai na conta dele, tá, ele vai ganhar mais 1.000, a empresa vai gastar mais 1.000 sobre 12 para o 13º, todo mês. Certo? Então, esse 1.000 já vai virar 1.080. Só que o salário no Brasil também não é salário. O salário as férias no Brasil não é igual. As férias têm mais um terço. Então, quando o cara for trabalhar, for receber as férias, ele vai receber 1.333 de férias, e não 1.000. E quando ele receber essas férias, ele não vai trabalhar. Portanto, o que ele vai receber? Ele vai receber ao longo do ano 11 vezes 1.000 mais 1.333. Isso é quanto ele recebe. A sua empresa ainda gasta. Ah, não, desculpa. Mais o 13º. Então, ele vai receber 12 vezes 1.000, porque é 11 salários mais 13º, mais 1.333 de férias. Isso é quanto o funcionário recebe. A sua empresa vai gastar com ele, né, vários gastos associados aqui. Por exemplo, 8% de INSS. Em cima de todo esse total aqui. No final das contas, você vai ter que colocar. A sua empresa vai pagar plano de saúde, a sua empresa vai pagar transporte, a sua empresa vai pagar vale-refeição, a sua empresa vai pagar, né, N coisas, inclusive outros impostos que não estão aqui. Né? E no final das contas, a regra no Brasil é que quando um cara recebe 1.000. Ah, sim, e o detalhe: depois de somar isso tudo aqui, você tem que dividir por 11, porque a pessoa não trabalha 12 meses, ela trabalha 11. Então, todo esse custo é um custo que você tem que pagar em 11 meses de trabalho. É por isso que no Brasil a gente sabe que o custo de um funcionário é o dobro, no mínimo, para a empresa que paga pouco, que dá poucos benefícios, é o dobro do que a empresa paga. Então, se você recebe R$ 1.000 por mês, a sua empresa está gastando R$ 2.000 por mês com você. Esse custo é importante a empresa saber, por quê? Porque lembra do custeio que eu falei lá, né, para saber quanto custa para fazer cada coisa? Eu tenho que saber quanto eu gasto da mão de obra. Então, eu não posso calcular 1.000, eu tenho que calcular 2.000, porque o que sai do bolso da empresa é 2.000 e não 1.000. Tá? Muito bem, mas voltando. Ora, se eu tenho que pagar um dozeavos, se eu tenho que pagar o 13º no fim do ano, eu tenho que guardar um dozeavos todo mês. Isso aqui é o que eu chamo de reserva.
e isso também é regulado pelo governo, eu posso considerar isso como custo e não como lucro. Quer dizer, se eu pago lá, tem uma folha de pagamento de 100 mil reais, vamos falar 120 mil reais, só para ficar mais fácil, né? Todo mês eu gasto 120 mil reais, eu posso colocar para o governo que meu custo de salário foi 120 mais 12. Né? Porque é 120 que eu gastei no mês e 12 que eu estou gastando de reserva para no final do ano eu ter o 13º. Isso também é padronizado, tá? Você não pode fazer do jeito que quiser, existem normas, existem regras, né? Mas isso faz todo sentido você considerar assim. Você pode colocar reserva também para as férias, você pode colocar reserva até para fundo de garantia, né? Porque a empresa paga, além disso aqui, a empresa paga um salário a mais, ó, para colocar ali nos custos, ao ano de fundo de garantia. Tá? E quando a empresa for demitir a pessoa, ela tem que pagar 40% do FGTS. Então, o que acontece? Uma empresa que é bem gerida, ela pega todo mês, paga o FGTS do funcionário e pega 40% do que ela pagou e coloca num fundo de reserva. Por quê? Se um dia ela tiver que pagar o funcionário, o dinheiro que ela precisa gastar para demitir ele já está guardado. E por que isso é importante? Porque normalmente as empresas demitem essas pessoas quando estão em crise, né, gente? Você vai esperar um momento de crise para descobrir que você não tem dinheiro para pagar FGTS. Eu conheço empresa que estava numa situação tal que ela não tinha dinheiro para demitir as pessoas. Quer dizer, ela vai à falência porque ela não consegue demitir os funcionários porque ela tem que pagar a bendita da multa da FGTS. Né? Então, assim, isso foi o quê? Um erro de gestão, porque a empresa, ao longo do momento que ela estava saudável, ela deveria ter guardado isso. Só uma curiosidade, quando a gente fala aí, tá tendo uma discussão agora, né? Governo, Congresso da desvinculação, não, como é que chama? Tem um termo lá que é que o que está querendo se colocar? Quando você cobra imposto em cima do que a empresa paga de salário, o custo do salário aumenta, né? Então, quando o governo cobra aqui 8% de INSS do salário, né, esse dinheiro sai do salário. Então, as empresas não pagam só o salário, eles pagam os impostos associados. Então, fica mais difícil contratar, porque contratar significa pagar não só salários, mas pagar impostos. Né? O que está a desvinculação, né? É fazer o seguinte: ao invés da empresa pagar imposto sobre o salário, ela vai pagar imposto sobre o faturamento. E essa é uma ideia interessante. Por quê? Porque aí, se a empresa demitir, ela não vai pagar menos imposto. Se ela contratar, ela não vai pagar mais imposto. Então, você incentiva a empresa a contratar mais. Você pune menos a empresa que contrata mais, entendeu? Você cobra pelo que ela fatura e não pelo que ela paga de funcionários. Hoje, quando o governo cobra imposto em cima dos salários, ele está incentivando a empresa a ter menos funcionários, porque quanto menos funcionário tiver, menos salário ela paga e menos impostos ela paga. Tá? Então, é uma política interessante. Tá? Mas, né, tem que ver como que vai se justificar isso, como vai pagar, porque no final das contas tem que cair dinheiro para pagar a aposentadoria do cara no futuro. Né? Mas, filosoficamente, faz sentido. Deixa eu ver se eu passei todas as questões financeiras aqui. Caixa, lucro, reserva. Passei. Ó, vou pedir para vocês para fazer esse exercício que está aqui, tá? Faça esse exercício. Na semana que vem a gente corrige, tá? Porque é importante vocês entenderem a diferença de custo, de lucro, de EBITDA, tá? De caixa. Tá? E aí a gente vê depois de corrigir juntos, tá? O que eu queria passar hoje para vocês era mostrar, né, olha, que a gente gastou mais da metade da aula só falando da parte financeira. O quanto que um módulo financeiro é complicado. Então, cuidado com aquela assim, a empresa do meu chefe é pequena, vou fazer o sistema financeiro para ela. Olha lá, hein, tá, gente? Olha a quantidade de coisas que vocês têm que colocar. Né? É muito complicado. É muita visões. Tem visão financeira, tem visão contábil, tem visão de EBITDA, tem visão do caixa. E se você não fizer isso muito bem, a sua empresa não vai ser bem gerida. Né? Então, como é que calcula as reservas? Como é que eu sei? E se fizer qualquer coisa errada, né, você pode incorrer em multas pesadíssimas para o governo.
né? Então, assim, como é que você consegue mostrar que aquele dinheiro que você guardou não era um lucro escondido, era reserva? Então, você tem que contabilmente mostrar isso claramente, que, não, esse dinheiro que eu guardei aqui é reserva para pagar o 13º, é reserva para pagar férias. Tá? Tudo isso tem que ser muito bem documentado. Tá? Tudo isso tem que estar na nota financeira. Então, passamos hoje aí, fechamos hoje, então falamos de 2 módulos importantes de gestão de empresa, que é o BPM e o financeiro.